curioso aqui para saber, né? Até acabou a bateria do meu notebook aqui, mas quais foram os seus maiores acertos, né? E obviamente depois a gente quer saber também dos seus maiores erros na sua trajetória de analista de investimentos. É, legal, porque acho que as pessoas poderiam perguntar o que foi na minha trajetória de investidor, né? E o grande problema de você ser um analista certificado é que você não pode Uhum, investir nos exatamente. papéis que a gente recomenda, né? Por questões regulatórias, para não ter conflito de interesse, né? Então, eu sempre fui muito limitado, né, em poder investir em ações diretamente, então eu sempre preferi investir em fundos, índices, né, Uhum, e coisas do tipo, justamente por conta dessa questão de conflito de interesse. Já tive timings muito bons, como por exemplo comprar a Bolsa Americana durante a pandemia, né? E isso rendeu bastante, deu muito certo. Agora, na minha carreira de analista, é interessante que os meus maiores acertos como analista sempre foi quando eu via alguma tendência macro mudando no setor e eu conseguia é, ver como aquilo ia impactar, né, as empresas do meu setor e quem que estava mais exposta àquilo. E isso tinha uma vantagem competitiva contra os meus competidores, analistas de outras casas de research muito grande, porque eu via que todo mundo só estava olhando para o setor, só estava olhando para os dados do setor, só estava olhando, né, muito no micro e esquecendo do macro. E então, assim, um exemplo que eu dou quando eu estava na Europa cobrindo o setor de consumo, na Europa, isso foi 2016 até 2020, começo de 2020, é, eu cobria o setor de consumo por lá e uma das empresas era a Anheuser-Busch, né, a Ambev, né, que é a dona da Ambev. E eles, por conta da aquisição que eles tinham feito da SABMiller, eles tinham se alavancado demais. A empresa tomou 50 bilhões de dólares de dívida, ela estava com um endividamento total de 100 bilhões de dólares naquele momento, e era um cenário onde os juros globais começaram a subir. Então a gente viu, se eu não me engano, foi 2016, 2017 isso, antes das crises, mas os juros começaram a subir lá fora, né? O Fed começou a subir juros e aí as moedas de mercados emergentes começaram a depreciar bastante, né? Por conta disso, sobe juros lá fora, né? O dólar fica mais atrativo e as moedas de emergentes menos atrativas. Só que essa empresa em particular, ela tem grande parte dos negócios em mercados emergentes, como o uhum. Brasil, como a África, né? E vários outros mercados ao redor do mundo, a própria China, né? E então, enquanto a dívida estava inteira dolarizada, né? Então, a minha análise, ela começou do ponto de vista macro, que eu falei, isso aqui não tá me cheirando bem, porque o que vai acontecer, né? É, o dólar vai subir, o real vai depreciar, as receitas da companhia e as margens, né, vão sofrer, porque ela reporta em dólares, então assim, quando você converte, né, moeda emergente para dólar numa taxa de Uhum. câmbio pior, isso vai piorar bastante o operacional da companhia, né, do ponto de vista de lucro, mas a dívida está inteira dolarizada. Então, para a dívida, tanto faz. Né? Ele vai ter que continuar Em pagando a dólar. dívida em dólar, gerando receita em reais, enfim, várias outras moedas emergentes. E ali eu previ que a empresa ia ter que cortar o dividendo. Né? Eles estavam pagando 100% da geração de caixa em dividendos. E eu falei, isso a conta não fecha, né? Uhum. Ela vai ter que cortar o dividendo em algum momento. E eu lembro quando eu soltei essa análise e publiquei esse relatório, assim, eu fui cotado de louco, né? Assim, todo mundo, a empresa, obviamente, mas os investidores, né? Me ligavam, os investidores institucionais, os grandes fundos, falavam, você tá maluco? Você tá falando que a empresa de consumo, mega geradora de caixa, vai ter que cortar o dividendo? Eu falava, sim, é exatamente isso. E eu explicava a minha análise. Falava, olha, não vai ter como, o fluxo de caixa vai cair bastante nesse cenário que a gente está vendo, e a dívida está muito alta, não vai ter outra alternativa a não ser cortar o dividendo. E aí, enfim, 3 trimestres depois daquele relatório, a empresa de fato cortou o dividendo em 50%. O papel, durante esse tempo, caiu 50%. Então,
Uhum. Acabou sendo um call bastante acertado, mas que, de novo, começou do macro. Então, eu não Aham. ignorei o micro, porque eu entendia muito do micro, eu olhava a empresa já há mais de 10 anos, eu conhecia muito do negócio, mas o que me diferenciou ali naquela hora para ver que isso aqui tá estranho e talvez a empresa vai ter que cortar o dividendo, veio do macro. Então, Uhum. foi uma análise. Fala pessoal, passando para deixar um recado importante aí para vocês que está chegando agora no canal e não é inscrito. Se inscreve no canal e ajuda a compartilhar o vídeo aí para mais pessoas, para estar levando mais conhecimentos de investimentos para o maior número de pessoas possíveis. E não se esqueça de deixar o like, beleza? Isso ajuda bastante no crescimento do canal. Bora continuar o vídeo.